Antes de mais, boa tarde a todos. Não podia deixar de começar por agradecer quer à organização do evento, quer à Ascendi, a oportunidade que me deram de vir falar sobre um tema que me é muito querido. Para quem não me conhece, eu sou a Teresa Santos, como me apresentaram, sou engenheira de tráfego. Desde abril, mais ou menos deste ano, tenho a responsabilidade, do lado da Ascendi, de acompanhar o setor da mobilidade do ponto de vista do desenvolvimento de negócio, da sustentabilidade e da transformação digital. Antes de avançar com a minha apresentação, queria partilhar convosco um pensamento que me acompanhou nos últimos dias enquanto desenvolvia os tópicos que vos trazer e que pode parecer um pouco disparatado, mas de facto era 2 ou 3 linhas do Rio Veloso que não me saíam da cabeça. Que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Estamos a falar, antes de mais o título que não tinha aparecido, aquilo que une o gestor da infraestrutura ao gestor da cidade. E depois de ter ouvido aqui algumas intervenções de hoje, não só estas infraestruturas, mas todas as outras. Não é? O projeto de Vigo também nos mostra que quem gera a infraestrutura tem aqui caminhos comuns e, portanto, estamos a falar das tendências do setor, que são comuns, estamos a falar da evolução da sociedade, que nos afeta de forma semelhante, estamos a falar dos principais desafios e das linhas de ação que podemos desenvolver. Portanto, pedia-vos que, quem está aqui do lado das câmaras, visse esta apresentação do seu lado, mas pensasse sempre que há uma ponte para quem está a gerir a infraestrutura regional. E, portanto, vamos lá ver se eu consigo atinar aqui com isto. Portanto, vou começar por apresentar aquilo que foi o resultado da reflexão sobre o nosso ponto de partida, lançar os desafios e trazer aqui alguns exemplos de caminhos comuns. Portanto, como já se falou e muito bem, o caminho da sustentabilidade e da descarbonização está na agenda do mundo inteiro. Temos de travar o aumento da temperatura média global, temos de resolver estes desafios e a sustentabilidade por via da neutralidade carbónica coloca desafios muito importantes ao setor dos transportes, que nos afetam a nós, autoestradas, às cidades e a todo o mundo, em boa verdade. A agenda internacional chama isto, eu trouxe aqui alguns pontos. Temos o Acordo de Paris, que finalmente depois tem ação em 2016, fala da descarbonização do sistema, da substituição das tecnologias que não eliminam os gases com efeito de estufa e é elencado aqui a eletricidade como principal fornecedor direto ou direito de energia. Entretanto, avançamos, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam sobretudo erradicar a pobreza, defender o cidadão, mas em que o setor dos transportes tem uma ação quase direta em todos, principalmente em alguns deles. Não só pela via da redução da pegada carbónica, mas também porque o transporte por si só é a forma que temos de levar educação, comida, acessibilidade à saúde às populações. Mais recentemente, no final do ano passado, e já se falou aqui hoje, penso eu que foi a Daniela, a União Europeia também publicou a estratégia para a mobilidade sustentável e inteligente. Trouxe aqui alguns pontos, não todos, senão não saímos aqui, mas, portanto, temos aqui o destaque, se calhar diria, queremos pelo menos 100 cidades climaticamente neutras, queremos mais de 3 milhões de postos públicos de carregamento elétrico, queremos a mobilidade autónoma começar a ser mobilizada em grande escala, temos aqui um mínimo de 30 milhões de veículos com zero emissões em circulação, isto até 2030, e em 2050, então, toda a redução de quase total das emissões de gases com efeito de estufa e a nossa rede de transeuropeia de transportes completamente operacional e equipada com sistemas inteligentes e gestão de tráfego. Nós, em Portugal, temos alguns eixos rodoviários que fazem parte desta rede, onde já estão a ser desenvolvidos alguns projetos pilotos e de testes, e, portanto, fazemos parte do caminho que temos todos de traçar. Portanto, em termos de tendências, trouxe as que, mais uma vez, afetam a gestão da infraestrutura rodoviária e as cidades, há mais, mas trouxemos algumas. A primeira é que, já foi falado hoje, temos diferentes perfis de utilizador do sistema. Há aqui 2 grandes grupos, na verdade, nós podemos tratá-los, poderiam ser 10 ou pode ser só um, dependendo do ponto de vista e dos parâmetros que estamos a analisar, mas temos aqui os baby boomers, que, pelo menos em Portugal, já ultrapassam os 20%. As últimas estimativas que vi ontem do INE apontam para 22% da população com mais de 65 anos e estes utilizadores são muito dependentes do transporte individual, vão viver cada vez mais anos, a esperança média de vida aos 65 é de 19 ponto qualquer coisa anos em média, têm um estilo de vida independente, dependente do automóvel, são menos... como é que eu lhe pus aqui para não falar mal? Têm menor literacia digital e têm também maior fragilidade. E temos as novas gerações, também já falamos disso hoje,
dependem muito menos do transporte individual. Eu estive a ver uns números esta semana, menos de 1/3 dos jovens tem veículo privado, nem tencionam adquirir nos próximos tempos. Recorrem, sobretudo nas cidades, a soluções multimodais, micromobilidade, mesmo para longa distância fazem partilha de boleias, portanto têm todo um comportamento bastante diferenciado das gerações que os antecederam e, portanto, temos aqui desafios. Sendo que o importante é garantirmos a mobilidade para todos, mas ao mesmo tempo não nos esquecermos que temos aqui segmentos que são mais sensíveis e que não podem ser postos de parte quando estamos a trabalhar. Como dizia hoje de manhã o Miguel Gaspar, não podemos trabalhar o cidadão como uma pessoa média, nós temos sempre de procurar soluções que sejam suficientemente flexíveis para cobrir as necessidades de todos. Portanto, em conjunto, o que é que temos? Temos utilizadores muito mais conscientes em termos ambientais. Se calhar há 5 anos começámos a separar o lixo todo e hoje em dia isto tudo os resíduos já são separados nas nossas casas, mas esta consciência da pegada que tem o veículo, a utilização do transporte individual, é um tema recente. De qualquer forma, outros números que não estão aqui, mas que vos posso dizer, os utilizadores mais velhos estão predispostos a adquirir um veículo elétrico nos próximos tempos, quando trocarem de veículo. Os mais novos nem por isso, mas Portugal é dos países onde há maior entusiasmo em relação à mobilidade elétrica. Continuamos com os desafios do custo, da rede de abastecimento e principalmente esses dois, segundo bem me recordo. Portanto, o que é que agora o utilizador procura? Isto são pontos comuns do utilizador do sistema de mobilidade regional, onde estão as autoestradas, e da mobilidade urbana. Acesso à informação em tempo real, querem uma mobilidade verde, acessível e justa, querem viagens seguras, limpas e eficientes, e esta questão da limpeza e da segurança foi agora enaltecida com o período que vivemos, do Covid-19, é uma característica, uma exigência que não voltará atrás. Querem um sistema de transportes interoperável e multimodal, e aqui falamos das cidades, mas também da rede regional. As pessoas que querem mover-se entre cidades querem ser capazes de comprar o bilhete de Viseu, como falávamos hoje de manhã, e ter um pagamento integrado, o planeamento da viagem até qualquer ponto do país. Pronto, não é de um dia para o outro, mas isto são as exigências que vão sendo relatadas. E, portanto, finalmente, o recurso aos sistemas do próprio automóvel ou dos seus smartphones para planear, reservar e pagar integralmente as viagens. Mais uma vez, e peço-vos que façam este exercício, fazermos sempre a ponte entre a mobilidade das cidades e a mobilidade regional. Pronto, aqui o tema do tráfego também já foi falado hoje. Temos taxas crescentes de motorização, apesar de todos os esforços que temos vindo a fazer. O tráfego na rede rodoviária nacional tem vindo a aumentar. Os números da Ascendi assim o dizem, e não só os nossos, mas como os nossos parceiros, das outras concessionárias. Tivemos um abrandamento por força da pandemia, mas a verdade é que os dados das últimas semanas apontam para uma retoma do comportamento e da utilização do veículo individual nas deslocações, na maioria das deslocações. Pronto, estes números que aqui estão têm a ver com o número de veículos por 1000 habitantes. Portanto, já vamos nos 530 em 2019. Acredito que não tenha havido muitas compras de novos veículos, mas com a retomada da economia, o caminho continuará a ser este. Esperemos que se passe para uma mobilidade mais limpa, mas é isto que está a acontecer. E, portanto, a motorização, apesar de ter o recurso ao transporte de combustíveis fósseis, mesmo que seja transposto para uma mobilidade elétrica, continua a acarretar alguns desafios, não de impacto no ambiente, mas de impacto na qualidade de vida das pessoas, por força do tempo que ficam em filas de espera, por força da qualidade de vida que vão perdendo. Portanto, como resultado, como estava a dizer, congestionamento, sobretudo à entrada das grandes cidades, ruído, e este último ponto interessante, que é também um desafio às cidades, mas também às autoestradas, que é o espaço que o transporte individual ocupa. Nas cidades temos um problema em que é preciso tirar para devolver o espaço ao cidadão. Nas autoestradas, reduzindo o tráfego, conseguimos ter vias dedicadas para testar mobilidade autónoma, para testarmos outros tipos de solução. Temos também como tendência a digitalização e a evolução da tecnologia. Falava há pouco o Miguel Rodrigues e, de facto, já me tinha lembrado desse tema, por me ser escrito também. Os estudos de tráfego no início, não é? Há 10 anos atrás, começavam com contagens manuais, com aqueles aparelhinhos, as pessoas iam para a estrada, na hora de ponta, um dinheirão, mobilização, distribuir lanches para as pessoas, vínhamos para casa, processávamos a informação em papel, depois passava para o Excel, depois lá se fazia um apuramento da hora de ponta. Portanto, a tecnologia evoluiu muito, como mostrou o Miguel,
Hoje em dia já se faz processamento de imagem de vídeo o tempo todo que quisermos, até com drones para percebermos matrizes de origem e destino. Os próprios resultados dos estudos dos consultores já não vêm num relatório em papel, mas já vêm em plataformas de business intelligence e, portanto, estamos aqui a assistir a uma rápida evolução da tecnologia. No nosso setor, temos o seguinte, isto passa-se mais uma vez, eu estou a insistir, mas é esta a ponto que quero fazer hoje. Temos a operação e manutenção das infraestruturas com recursos a serviços de gestão inteligente, temos a proliferação de tecnologias e sistemas de bilhética e pagamento eletrónico, temos a evolução da tecnologia de cobrança por vídeo, por aplicações mobile, via GPS, etc. Temos a monitorização remota em tempo real, temos sistemas de semaforização inteligente, temos a tecnologia de comunicação veículo-veículo e veículo-infraestrutura a evoluir em testes e the sky is the limit. Temos a sensorização, portanto, temos aqui um conjunto de tendências que temos, mas é de aproveitar e que nos estão a afetar na mobilidade urbana e na mobilidade regional. Portanto, partilha e intermodalidade, já se falou disto também aqui hoje. Portanto, proliferam os serviços de mobilidade partilhada e colaborativa, não só nas cidades, foi o que já nos trouxeram hoje, as trotinetes, a mobilidade suave, etc., mas também nas autoestradas. Portanto, o recurso às aplicações de boleia não teve uma grande penetração em Portugal, mas teve alguma e pode ser um caminho possível. Temos o conceito de Mobility as a Service, que começa a ser defendido e praticado em algumas cidades de Portugal e pode ser expandido para a rede regional e para a mobilidade regional e nacional. Portanto, podemos dar o salto da escala urbana para a escala de uma mobilidade inteligente regional. Temos as questões de integração e interoperabilidade, que afetam o setor da cobrança, mas também a mobilidade à escala urbana, em termos de bilhética, reserva e pagamentos. Temos os operadores de cobrança de portagens a incluir serviços de mobilidade. Avançamos no caminho da mobilidade conectada e autónoma e aqui o ponto da logística, falou hoje o colega da Câmara do Porto, e de facto começa a ser uma realidade bastante diferente, também alavancada pela pandemia que tivemos. Os desafios que se colocam à logística, quer nos centros urbanos, mas também, mais uma vez, o ponto de partida não é normalmente na cidade, é nos grandes armazéns, nos grandes centros de distribuição que estão espalhados pelo país. E, portanto, o que é que temos aqui como principais desafios comuns como gestores de infraestruturas? Como é que podemos contribuir para a descarbonização? Como é que invertemos a dependência da utilização do transporte individual? E como é que podemos partilhar e gerir de forma integrada a informação, volumes enormes de informação que temos sobre mobilidade? Portanto, trouxe-vos 4 caminhos, não são únicos, são 4 caminhos, mais uma vez, comuns. Temos o caminho da mobilidade elétrica, o caminho da interoperabilidade e intermodalidade, o caminho da gestão da informação e o caminho da gestão da procura. O que é que podemos fazer em termos de mobilidade elétrica? Quer nós, a Ascendi e outros parceiros de gestores de infraestruturas Portugal, outras concessionárias, quer os vários municípios ou gestores de infraestruturas locais, apostar em contribuir para o desenvolvimento de uma rede de postos de carregamento suficientemente densa, eficiente e fiável e integrar os serviços, estes serviços em aplicações de reserva e pagamento. Portanto, o nosso papel aqui é mais passivo, como gestores de infraestrutura, acabam por ser equipamentos que correm sobre a nossa infraestrutura, mas temos um papel ativo em facilitar o aparecimento deste tipo de soluções. Relativamente à intermodalidade e à interoperabilidade, que me falava há pouco a Daniela, temos de garantir que ela acontece ao nível das redes de energia, da infraestrutura, ao nível dos modos e serviços de transporte, quer passageiros, quer mercadorias, incluir a reserva, bilhética e pagamentos. Podemos apostar e apoiar a criação de hubs, crossing points, os tais pontos de intermodalidade que falávamos para a logística, mas que podem ocorrer também para passageiros, que facilitem a multimodalidade de passageiros e mercadorias. E aqui falamos ao nível urbano, já o colega da Câmara falou esta manhã, mas ao nível das autoestradas nós podemos, através do espaço que temos de infraestrutura, apoiar este tipo de soluções para a transferência da mobilidade regional para a mobilidade urbana ou suburbana, desenvolver aplicações mais sofisticadas que permitam a reserva e pagamento de viagens multimodais. Em termos da gestão da informação, e aqui penso que também foi uma das grandes conclusões a que cheguei quando comecei a reflexão para vos trazer estes temas aqui hoje. É aqui que está o caminho, não é? Eu encontrei uma frase que não é minha, que dizia when data flows, traffic flows. E nós, no fundo, bem lá no fundinho, queremos
controlar o tráfego, não é? De alguma forma dissuadir, alterar, diminuir, e, portanto, a informação tem aqui um papel fundamental que não nos podemos esquecer. Portanto, são um dos mais importantes e desafiadores requisitos para compreendermos a mobilidade, municipal, local, interregional, nacional, tudo, qualquer escala. Qual é que é o objetivo de ter esta informação bem estruturada e bem gerida? Melhorar o conhecimento do utilizador e as suas preferências de viagem, compreender a proliferação e o impacto de outros modos de transporte que têm vindo a surgir e sobre os quais ainda há pouca informação, apoiar a gestão da operação, planeamento e tomada de decisão, tornar a infraestrutura legível em tempo real para todos os veículos e utilizadores. E aqui estamos a falar de informação, de mobilidade, mas de todo um outro conjunto de informação que nós temos na nossa infraestrutura, quer ao nível das cidades, quer ao nível das infraestruturas rodoviárias regionais, assegurar a flexibilidade, o equilíbrio e a segurança na gestão da informação e, portanto, no fundo o que queremos é gerar valor e possibilitar que todos os envolvidos deem um passo em frente no sentido de conhecer o sistema e poder atuar sobre ele para que consigamos então atingir a descarbonização e a sustentabilidade. Portanto, os pontos aqui como linhas de ação que trazemos hoje, ou como fundamentais para que isto vá avançando, há que definir um framework legal para a partilha de dados, que incorpore todas as questões de privacidade para o utilizador e de segurança, e a criação de modelos digitais da infraestrutura para carregamento de informação. Aqui vamos bater à intervenção do Miguel Rodrigues e, de facto, um dos caminhos, ou um dos primeiros passos que temos de dar, é começar por criarmos modelos digitais da infraestrutura, local, regional, nacional, varia a escala, onde possamos vir a carregar a informação. Finalmente, o tema mais sensível e que aqui poderei dizer que há vários caminhos e que cada município, cada gestor, cada decisor poderá aportar por um ou por vários deles. Portanto, temos o caminho da gestão do estacionamento, nos centros das cidades, sobretudo. Temos o caminho da gestão de tráfego, e aqui podemos falar de sistemas de regulação ou restrição de acessos. Falou-se hoje das zonas de emissão reduzida. Podemos falar da operação de cobrança em vias urbanas, a introdução de semaforização inteligente. Há muitas cidades onde isto já está, mas outras onde não está. Sistemas de controle de velocidade. E depois a via da gestão do território, que tem a ver com o desenho urbano, ou desenho viário à escala regional, com a sinalização, com a definição dos usos de solo, que vai permitir promover diferentes soluções de mobilidade. E aqui posso dar o exemplo, como falei há pouco, nós podemos ter vias dedicadas em autoestradas para testar veículos autónomos ou outro tipo de soluções. Nas cidades podemos redesenhar a cidade para devolver ao cidadão e dissuadir o transporte individual. Podemos controlar a velocidade por força da geometria do traçado, quer urbano, quer regional. E, portanto, podemos criar as tais plataformas multimodais de park and ride, de hubs para modelos logísticos, crossing points para passageiros. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas que são passíveis de utilização, a várias escalas. Do lado do infraestrutor, do lado da concessionária, que vem representar, temos aqui especial interesse em falar-vos de duas linhas de ação em que podemos contribuir e onde nos sentimos já à vontade, mas a verdade é que nós, à escala regional, podemos beber muito daquilo que é a experiência que tem vindo a ser realizada nas cidades, em termos de gestão regional, mas as cidades também podem beber muito àquilo que tem sido a nossa experiência como gestores de mobilidade regional. Portanto, mergulhando aqui nos sistemas de regulação de acessos e eventuais operações de cobrança em vias urbanas, qual é que é a grande vantagem disto? É a geração de receita, não é? Nós temos um problema de financiamento que pode ser colmatado com medidas deste género. Portanto, conseguimos gerir o tráfego por tipo de veículo, por hora, por dia, por tipo de emissões, por tamanho, por ocupação. Conseguimos, com uma boa gestão desses sistemas, reduzir o congestionamento e as respectivas externalidades e conseguimos aplicar a política, como vos dizia há pouco, pela gestão do tráfego, do utilizador-pagador ou do poluidor-pagador. Estes esquemas podem funcionar de várias formas. Há três principais: a gestão em cordão, em que a permissão de passagem está associada a uma linha definida pelo cordão. É o caso das zonas de baixa velocidade, zonas de emissões reduzidas, normalmente são controladas assim. Temos a gestão por zonamento e, portanto, aqui também é uma espécie de um cordão, mas é um polígono mais pequeno, é onde se pode começar por uma freguesia, por uma zona de um centro de uma cidade, uma zona escolar, etc. E a gestão em secção. Portanto, a tecnologia permite fazer isto tudo.
Já há muitas cidades europeias que avançaram nestas medidas. Claro que, como tudo, não podemos avançar para um sistema destes enquanto não garantirmos um conjunto de outras coisas que dão a flexibilidade ao cidadão de decidir e de não ter a acessibilidade castrada por falta de alternativas. Portanto, por onde é que se pode começar? Escolher a tecnologia de detecção do veículo, definir qual é que é a política de regulação ou controlo, incluindo as regras e isenções, e aqui podemos começar por testar um sistema que mede apenas a velocidade e que dissuade de alguma forma o utilizador, ou irmos até modelos mais avançados, onde efetivamente fazemos uma cobrança pela entrada nas cidades. E depois escolha do sistema a implementar, incluindo o método de pagamento. Como referi há pouco, há uma série de tecnologias disponíveis no mercado, muitas soluções, muitas que não implicam um pórtico, uma câmara, já há soluções por satélite e, portanto, há aqui há aqui vários caminhos por explorar em termos tecnológicos para, eventualmente, avançarmos com soluções deste tipo. Claro que isto tem de ser implementado de forma muito faseada, iterativa, tem de assegurar a colaboração e a participação pública, portanto, aconselhamos a que seja feito um teste em âmbito de prova de conceito e só depois, conforme o resultado e a partir dos resultados, tomar-se então uma medida mais definitiva. E o principal, como já referi, assegurar que existem alternativas de transporte convenientes, seguras, eficientes e fiáveis. Portanto, isto é um caminho que não se vai fazer de um dia para o outro, mas a verdade é que, com o avançar da tecnologia, com a exigência do consumidor, com a pressão que temos em descarbonizar o sistema, se calhar estas medidas vão acontecer mais cedo do que aquilo que estamos à espera. É uma questão de nos juntarmos e procurarmos uma solução que seja à escala de cada cidade, de cada região, mas que seja efetiva, eficiente e, sobretudo, que responda às necessidades de acessibilidade do utilizador sem provocar exclusão social, obviamente. Portanto, voltando a todos os 4 caminhos que aqui falámos, gestão de procura, intermodalidade e interoperabilidade, gestão da informação e mobilidade elétrica, quais é que são os fatores críticos do sexto? Também não é novidade nenhuma para ninguém, mas é sempre bom recordar que é bom que cooperemos, é bom que haja cooperação entre os vários stakeholders, temos de ter uma cultura colaborativa que promova a inovação, que promova a testagem, temos de partilhar conhecimento e boas práticas entre municípios, entre concessionárias, entre players tecnológicos, tem de haver dedicação e envolvimento e, sobretudo, como estamos a começar este caminho, temos de começar por fazer parcerias para investigação e desenvolvimento, contando com todos os players locais. Estamos a falar de operadores de cobrança, de operadores de tecnologia, de operadores de serviços móveis, municípios, governo, concessionárias. No limite, the sky is the limit, porque ainda há pouco vimos a experiência de Vigo, que se vos tivesse surpreendido tanto como a mim, de facto até as empresas de real estate já têm um papel ativo na mobilidade da sociedade e, portanto, temos de nos juntar, conversar e avançar. E depois a regulação. Portanto, é preciso, sobretudo por força da necessidade às vezes de implementarmos câmaras ou recolha de informação que é um bocadinho mais sensível do ponto de vista do utilizador, temos de ter uma regulação proativa que assegure espaço para a inovação e para a experimentação e que equilibra a flexibilidade necessária ao teste destas novas medidas com as questões de privacidade e proteção de dados. Portanto, em termos de conclusão e fazendo aqui um resumo do que vos apresentei, espero ter conseguido fazer a ponte entre aquilo que é o papel do gestor da infraestrutura e o papel que poderá ter o gestor da mobilidade urbana. Portanto, temos que a sustentabilidade por via da neutralidade carbónica exige a rápida descarbonização do sistema. Sabemos que os utilizadores têm cada vez mais consciência ambiental e que procuram um sistema acessível, interoperável, multimodal, onde façam uma reserva e o pagamento e o planeamento da viagem de uma forma simples e integrada. Portanto, a tendência será... Eu sou otimista no futuro e acredito que as coisas vão acontecer mais rápido do que depois realmente acontecem, mas brevemente devia ser possível, nós queremos fazer a reserva de um serviço, ser assim, eu hoje quero viajar daqui até Bragança e quero sair da porta da minha casa e chegar à casa de alguém que vive em Bragança. Isso é possível fazer o planeamento da viagem, a reserva da viagem, o pagamento, ter o serviço todo integrado. Eu penso que este é o caminho, ainda vamos demorar algum tempo até lá chegarmos, mas para que isto aconteça, temos de trabalhar em conjunto.
não só a nível municipal, a nível regional, mas a nível quase, pelo menos nacional, quem sabe, europeu. A nível das portagens e da cobrança, tem havido, não sei se acompanham o setor, mas já saiu a diretiva da interoperabilidade que permite precisamente que uma pessoa com um tag, um OBU no veículo, atravesse a Europa e tenha um serviço integrado de pagamentos. Portanto, lá está. Há exemplos das estradas que podem servir como inspiração às cidades e o contrário também. Portanto, o congestionamento continua a ser um problema que temos de resolver. A digitalização e evolução tecnológica está a alavancar uma série de novos serviços e de gestão e de pagamento que fazem antever que esta questão da interoperabilidade e da integração vai ser uma tendência transversal a todo o setor, não só na mobilidade urbana, mas à escala global. O papel das autoestradas na promoção de uma mobilidade cooperativa, conectada e digitalizada, inteligente, sustentável e segura, não é diferente do papel da infraestrutura urbana, e foram apresentados 4 caminhos, não vou repetir outra vez: mobilidade elétrica, intermodalidade e interoperabilidade, gestão integrada da informação, gestão da procura e a questão da cooperação e da regulação, como fatores críticos de sucesso. Como notas finais, devemos todos, como gestores de infraestruturas, ser capazes de endereçar em primeiro lugar as necessidades do utilizador, do cidadão, mas também ser capazes de nos conectar aos veículos, aos serviços e promovermos uma infraestrutura que é digital, eficiente, segura, capaz de gerar valor e de alimentar novos modelos de negócios. Portanto, há aqui o conceito da infraestrutura aumentada, que não vou alargar e desenvolver. Sugiro que, se tiverem curiosidade, procurem. É o conceito que o nosso acionista Ardian desenvolveu e é quase a bandeira de crescimento para todas as infraestruturas do grupo. Portanto, assenta uma série de pilares que visam transformar as infraestruturas em plataformas e, portanto, acho que é esta a visão que temos de ter. Nós deixamos de ser só uma camada, mas somos a base que tem de ler software, tem de emitir informação, tem de conhecer quem passa por nós, e as cidades é a mesma coisa. Finalmente, a informação como denominador comum para o desenvolvimento da tecnologia, da conectividade, da inovação e crescimento no setor. Pronto, espero que tenham gostado, foi assim um bocadinho exaustivo, sei que falo um bocadinho rápido, não sei se têm alguma questão, mas pronto, era tudo. Muito obrigada. Obrigada, Teresa. Podemos, sim, abrir espaço a questões que a assistência possa ter e que queira ver esclarecidas, enquanto a Teresa está aqui. Enquanto a nossa assistência pensa, eu também vou ver se alguém na app deixou alguma questão, e até ao momento não. Aqui também não temos questões. Por isso, Teresa, muito obrigada por esta apresentação, pela sua partilha.